Dia sétimo ano. Nossa aula de arte de hoje vai ser uma aula de revisão para o teste de vocês. Então vamos lá falar sobre o Renascimento. Então, uma das coisas importantes de falar do Renascimento é que no século XIV a Itália não era um país ainda. Ela tinha duas grandes cidades, estados, que eram muito importantes, que eram Florença e Veneza. E foi durante esse período de amplo desenvolvimento do comércio que fortaleceu os bancos e a expansão de tecelagem, aonde a Itália se urbaniza, né? E o restante da Europa também. Isso faz com que muitos artistas sejam contratados por ricos comerciantes e pela Igreja Católica para pintar imagens em prédios públicos. É também nesse período onde ocorrem novos experimentos. A maioria das pinturas deveria apresentar temas religiosos, né? Igual na Idade Média, não tendo, na verdade, nem volume, nem modelagem e muito menos um caráter mais realista. Mas Zimbábue foi um pintor florentino considerado um dos últimos artistas italiano a produzir a arte bizantina. No entanto, mesmo representando as figuras sagradas aos moldes da arte medieval de maneira que fosse misteriosa e bastante estilizado, o artista passou a introduzir experimentos. Mas vale ressaltar que Zimbábue ele foi discípulo de Giotto, que avançou nesses experimentos, representou a cena de maneira mais horizontada, com sugestões de profundidade e corpos humanos com mais volume. Então, assim, quando se fala dessa questão de volume e modelagem, Giotto, né, ele dá um grande passo, né? E o discípulo de Zimbábue é Giotto. Foi nesse período aí aonde o Renascimento surgiu. Mas o que é Renascimento? Renascimento, na verdade, nada mais é do que um movimento cultural e artístico cuja semente foi plantada no século XIV e pendurou até séculos seguintes, rompendo gradativamente com os preceitos filosóficos e artísticos do período medieval. Foi nesse mesmo período também onde surgiu a questão da peste negra, né? E aonde também ficaram com ares apocalípticos, sabe? Todo mundo muito amedrontado e acabou que muitos acabaram culpando a nova estética de pintura, né? Dizendo que era nada mais nada menos do que um castigo dos céus, né? Porque estavam mudando os moldes medievais acerca da pintura, né? Então, assim, nesse clima de apocalipse, surgiu também essa teoria, né? Mas isso aconteceu porque vocês mudaram o jeito de pintar. O jeito de pintar antes não era assim, agora traz essa questão de modelagem, volume, e isso é uma forma de castigo. Mas isso não estava certo, né, gente? A arte renascentista, ela trouxe, né, uma grande e impressionante noção de profundidade, né, dentro da ilusão que as imagens ultrapassam o limite, né, da tela à parede. Também tem a questão do uso da perspectiva, ou seja, a relação que um objeto estabelece com outro de acordo com um ponto de vista. As figuras humanas passaram a ser representadas na mesma proporção que as figuras divinas. O uso da simetria é o que reforça a posição da autonomia do ser humano. As representações realistas do humano, né, do ser humano, com uma questão mais naturalista, né, trazendo naturalismo para as pinturas. A adoção também do princípio do matemático, tanto na pintura quanto na arquitetura. Vale ressaltar que os avanços da pintura foram a questão de profundidade, né, a questão de proporcionalidade, a simetria, a perspectiva linear de Brunelleschi e a atmosférica de Da Vinci, né, o Leonardo da Vinci, o pintor aí da grande obra Mona Lisa, também desse período aí, viu, gente? Então, como eu falei há pouco sobre a questão, logo no inicinho, né, de cidade-estado, sabe qual foi a cidade que diz ser o berço do Renascimento?
onde o Renascimento teve origem, Florença, cidade-estado de Florença. Ela pertenceu ao Império Romano e se tornou o local ideal, né, que os artistas italianos pudessem resgatar a arte clássica em suas obras. Né? Os Médici, as famílias dos banqueiros e comerciantes de grande porte na cidade, controlaram Florença por vários séculos e foram grandes patronos das artes clássicas lá naquele período. E por falar em arte clássica, os estudiosos costumam dividir o renascimento artístico em três grandes momentos distintos: 300, 400 e 500. O 300 ele corresponde ao século XIV, período estudado na unidade anterior, que teve Giotto, né, como proto-renascimento do grego primeiro, né, aquele que antecede o anterior, né, é o que dá início às mudanças significativas, né, em relação à arte medieval, em que influenciaram a arte do Renascimento. Tem a questão principalmente da realidade do volume que Giotto traz nos seus experimentos. 400 corresponde, né, com as inovações artísticas de Botticelli, Donatello e Mosaico, com maior amadurecimento dos valores humanistas. Cada vez mais a elite intelectual rompeu os laços artísticos com a Idade Média. Então, foi nesse período que houve essa questão do rompimento e também novos padrões da pintura, né? Uma questão mais realista nas pinturas e tudo mais. O 500 corresponde à arte produzida no final do século XV até as últimas, desde o final do século XV. Os valores de estéticas clássicas foram mais absorvidos e os ideais humanistas se consolidaram e puderam ser transpostos para a arte, que passou a partir daí ter a própria autonomia. Esse período também foi marcado por grandes mudanças, né? O auge do Renascimento por causa das grandes navegações, as reformas religiosas, como a Reforma Protestante. E saindo daí, né, as obras renascentistas, até hoje elas fazem sucesso ou então servem muito para a publicidade. É comum usar, né, a obra renascentista, a Mona Lisa, para a questão de publicidade, ou então, né, a escultura Davi de Michelangelo. Eu lembro que eu vi algum tempo atrás que em um país europeu, se eu não me engano, foi a França, usou a estátua de Michelangelo, Davi, né, para fazer uma propaganda, né, uma propaganda publicitária voltada para pessoas que estavam sofrendo com dor de dente, né, ele com o dente meio inchado. Eu já também vi, é comum usar a Mona Lisa com a questão dos cabelos, né, então as obras renascentistas, elas servem para publicidades até hoje, elas são usadas, são relembradas, são, né, tomadas para o uso publicitário a fim de comércio, tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.